A psicologia fala muito sobre criança interior, sobre você curar e dar espaço para aquela criança. E a Bíblia, ela também fala muito sobre sermos semelhantes como uma criança. Deixar Deus curar aquela criança, deixar Deus nos transformar e sermos semelhantes como criança. Teve uma madrugada em que eu estava conversando com Deus e ele me levou a uma foto de quando eu era criança. E nessa foto eu vi que eu fazia a mesma expressão facial que eu faço nos vídeos normalmente. Normalmente, quando eu tô gravando, eu tenho uma expressão facial de quando eu tô séria, eu fico fazendo isso aqui. Deus, ele queria me dizer que ele queria que eu fosse semelhante a uma criança, que eu fosse semelhante de quando eu era criança. Porque o que acontece? Quando eu era criança, eu era uma criança extremamente obediente. Era uma criança que eu temia, eu tinha medo, assim, da minha mãe. Então eu obedecia muito a minha mãe, eu obedecia muito meus irmãos. E eu tinha me esquecido totalmente de como eu era criança. Nisso, eu nem lembrava de que eu fazia essa mesma expressão facial. E Deus queria que eu me lembrasse de como era ser uma criança, de como era ter a fé de uma criança. Lá em Mateus 18, 3-4, Jesus diz que em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarão no reino do céu. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este será o maior no reino dos céus. Olha o quão profundo é isso, porque Jesus fala que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como criança, nós não entraremos no reino dos céus. Então não basta a gente só se converter, a gente tem que se tornar como criança. Então, basicamente, o que Deus quer falar em relação a sermos criança é que a criança, ela não se preocupa com o pão de amanhã. A criança, ela não se preocupa com o tempo. A criança, ela vai brincar, faça chuva, faça sol. E esse é o puro suco da fé de uma criança. A criança, ela não possui a falta de fé como um adulto. Ela confia em si mesma e em seus pais. A criança, ela confia incondicionalmente nos seus pais. Gente que nunca recebeu algo do tipo dos pais, falando que se você se comportar, você vai ganhar tal presente. E a gente pensava, pô, eu vou me comportar, porque no final do ano eu vou ganhar aquele tal presente que eu quero. Sabe, a gente em si, a gente se comportava porque a gente sabia que ia ganhar aquele presente no final do ano. A gente confiava incondicionalmente nos nossos pais ao ponto de mudarmos da noite pro dia para ganhar aquele presente. Eu ouvi essa frase e eu não concordava muito, mas depois que Deus me mostrou a fé de uma criança, eu comecei a ter noção do que era a fé incondicional, a fé inabalável, que é a frase, a fé, ela é a aceitação inabalável sem espaço para as dúvidas. Porque nesse caso do presente, não tomava dúvidas de que nós íamos receber. Então a gente mudava completamente para ganhar esse presente. E geralmente eram brinquedos que para nós, gente, era muito importante você ganhar o seu brinquedo. Só que para os nossos pais, o que era importante mesmo era ver a gente feliz. Com Deus é a mesma coisa. A gente, quando cresce, tem o sonho de ter carro, de ter a casa própria, que para nós é muito importante, mas que para Deus pode ser só pedra e tijolo, um pedaço de metal. E que o importante para Ele é ver a gente feliz. E Deus espera isso da gente, que a gente tenha a confiança e a fé de uma criança, porque somos as crianças dele e Ele quer ver a gente feliz. Então, de novo, uma criança, ela confia incondicionalmente nos seus pais. Porque os pais, eles só querem o bem para os filhos. E até uma criança sabe disso, só que nós adultos se esquecemos quando se trata de Deus. A gente deve ser uma criança que se comporta para ter acesso ao reino dos céus. Caso contrário, de modo algum a gente vai entrar. Sabe, é possível você ser feliz e ter a fé de uma criança, confiar incondicionalmente em Deus, estando na vida adulta, tendo vários problemas, porque quando você era criança, a sua vida não era perfeita também. Provavelmente você não tinha muito dinheiro, provavelmente a sua família estava desestruturada financeiramente, emocionalmente, mas ainda assim você abriu o portão cheio de esperança e fé, pensando, hoje eu vou brincar na rua e eu não quero saber de mais nada. Sabe, esse é o puro suco da felicidade de uma criança, da fé de uma criança. É por isso que nós, quando crianças, éramos felizes, porque a gente não se importava com o dia de amanhã, a gente não se importava com os problemas. A gente deve pensar assim, nossa, eu tô cheia de problema. Tá bom, mas eu não consigo resolver. Deixa nas mãos de Deus e eu vou ser feliz. É difícil porque nos acostumamos a ter o controle de tudo. E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer que a gente tenha a fé e a confiança de deixarmos na mão dele ao ponto da gente ser feliz e ter a fé de uma criança. Porque quando a gente fica matutando, pensando, querendo controlar aquele problema, isso é pura falta de fé. Não quero dizer para você deixar as coisas assim, pronto, Deus dará.
Não é assim. Só que o que eu quero dizer é que tem coisas na nossa vida que são incontroláveis. Quando tem um problema que você não consegue controlar. Gente, eu tenho tanto problema que eu não consigo controlar, mas eu tô assim na mão de Deus. Se eu contasse pra vocês 1/3 dos meus problemas, vocês iam ficar assim, meu Deus, como é que essa menina tá aí? Eu tô aprendendo a ter essa fé, a fé de uma criança. Eu confiar em Deus, nesse quesito adulto, de chegar ao ponto de pensar assim, será que o dinheiro vai bater no final do mês? Se não bater, Deus sabe as coisas. Se eu não tiver, eu não tenho, mas pelo menos eu tenho Deus, sabe? Você se contentar somente com Deus. Gente, não tem coisa melhor. Olha, vou falar um negócio pra vocês, é libertador. Eu não tenho uma fé inabalável, mas daqui uns meses eu vou dar um testemunho pra vocês do que é deixar as coisas na mão de Deus. E olha, você só ser feliz. Sabe, Deus tá fazendo tanta coisa na minha vida. A única coisa que Ele quer que eu faça é isso aqui, ó. É me concentrar nisso aqui. E o resto Ele faz. Nossa, eu saí do assunto. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Não são todas as crianças, mas quando a gente é criança, a gente geralmente é mais puro. O pecado, ele não habita o nosso ser total. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma presença do Espírito Santo maravilhosa. E é por isso que Deus, ele compara nós a sermos semelhantes a uma criança. Porque uma criança, ela é ingênua, sabe? Uma criança, ela tem uma fé inabalável. Se você disser para uma criança que existe Papai Noel, gente, ela vai acreditar. A não ser que venha um adulto falar para ela que não existe. Fora isso, a criança, ela vai acreditar fielmente em você, de que o Papai Noel existe. Isso é a fé de uma criança. A criança, ela acredita muito, ela tem a fé, ela acredita naquilo. E Deus espera isso da gente. Porque se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele quer que a gente tenha essa fé inabalável de criança, de acreditar realmente, de brilhar os olhos e pensar assim, não, Deus falou que vai fazer isso, então é isso, cara. Eu preciso realmente me aprumar. Então a nossa vida quando criança não era perfeita, mas a gente era inteiramente feliz e despreocupados da vida. Mesmo não tendo um carro, mesmo não tendo uma casa, mesmo não tendo um melhor emprego, mesmo não tendo a melhor roupa, a gente era feliz. A gente caía, ralava o joelho, quebrava o braço, estourava o dedão do pé, mas não tinha tempo ruim para brincar na rua. Essas dores não parava a gente de brincar na rua. Não era porque o meu braço estava quebrado que eu ia deixar de jogar Uno com a galera. Eu lembro que quando eu era criança, eu quebrei o dedinho. Ó, você tá vendo? Ele é torto. Pergunta se eu parei de brincar na rua por causa do meu dedinho quebrado. Não parei. Deus, ele não prometeu pra gente não nos preocuparmos com o pão de amanhã? A criança, ela não faz nada além do seu alcance. E quando Deus pede pra gente confiar nele e só fazer o que ele pede, ele não quer que a gente coloque as nossas mãozinhas e tenta dar uma ajudinha pra ele. Faça coisas além do nosso alcance. Ele só pede pra gente confiar e fazer o que ele pediu. Às vezes, a vida em si nos ensina de como é o pensar de Deus pra nós. Até porque foi ele quem criou a vida. Então tudo se conecta. Por exemplo, eu tenho as características físicas e algumas comportamentais da minha mãe. E tem filhos e pais que fisicamente são o clone um do outro. Então, você olha para isso e pensa, meu, somos a imagem e semelhança dos nossos pais. Os nossos filhos, eles pegam as nossas manias, nossos ensinamentos, nossos trejeitos e até nossos pecados de estimação. E Deus, ele é o nosso Pai. Então ele quer que nós sejamos os seus filhos e peguemos os ensinamentos dele, o modo de agir, o modo de ser. Como os nossos filhos aprendem com nós devemos aprendermos com Deus também, porque nós somos os filhos dele, nós somos as crianças dele. Ele nos deu o manual, que é a Bíblia, ele nos deu o guia, que é o Espírito Santo, e ele nos deu a experiência, que são com os nossos pais quando a gente era criança, a gente obedecia e servia os nossos pais. Se aprendemos certas coisas com os nossos pais, com ele não vai ser diferente. Porque quem aqui achar que não tem alguma mania do pai ou da mãe tá se enganando. E aí você pode me dizer, mas o fardo da vida é muito pesado para se comparar com o de uma criança. Olha, o cérebro de uma criança, ele é como uma esponja. Ele absorve tudo que vê, tudo que vive. Mesmo sem entender, o cérebro ele vai absorver. Deus ele quer isso da gente, que nós tenhamos humildade. Porque, por exemplo, se Deus está te dando um fardo muito pesado, você pode olhar para a vida ao seu redor e pensar, se o médico não tivesse dado aquela palmada em você de quando você era um recém-nascido, para você acordar para a vida, literalmente, você nem aqui estaria. Para um recém-nascido,
Uma palmada é um fardo grande, é aquilo que ele pode carregar. Só que aquela palmada, ela é essencial, aquele fardo, ele é essencial para você poder respirar. Esse fardo que nós na vida adulta carregamos é pra gente aprender alguma coisa com ele, porque Deus ele não dá um fardo maior do que você possa carregar. O fardo de recém-nascido nos ensinou a respirar. Esse fardo da vida adulta tem alguma coisa para nos ensinar. Uma criança, ela sempre está receptiva ao conhecimento, porque no fundo ela sabe que os seus pais são autoridade e ela teme eles e sabe que eles sabem mais do que ela. E a gente deve ser assim como uma criança, só que não imaturos como uma. Porque se você parar para reparar, a vida em si ela não mudou. Seremos sempre criança, porém sempre aprendendo. Um recém-nascido com um tapa, uma criança com o joelho ralado, um adulto com o coração quebrado, mas que nós não deixemos o mundo ou o Deus deste século cegar o nosso entendimento de que as portas do céu estão abertas para nós como um presente do nosso bom comportamento através de Jesus Cristo. Lá em Mateus 19:14 diz: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deus ele quer que a gente tenha a obediência de uma criança, mas a maturidade de um adulto. O ditado não diz que quem procura acha, então é só você procurar essa criança que no fundo você acha. E digo novamente, nós devemos ser como uma criança e se comportar para termos acesso ao reino do céu. Caso contrário, de modo algum entraremos.